Aplicação das impermeabilizações. Impermeabilização do baldrame. O baldrame, também conhecido como viga baldrame, refere-se a fundações utilizadas em casas, prédios, indústrias, hospitais, shoppings, etc. E que, em regra, estão em contato direto com o solo, ou às vezes com o lençol freático. Por estarem constantemente expostos à umidade, necessitam de proteção, inclusive para evitar que esta umidade suba pelos pisos, paredes. Reveja o capítulo referente às fundações. Lá tem outras informações sobre isso. Aplicação de argamassa como aditivo impermeabilizante. Esse aqui é o impermeabilizante hidrofugante. Tá, pessoal? Após a feitura do baldrame, deve-se aplicar uma camada de argamassa para a posterior aplicação da tinta betuminosa, argamassa polimérica ou outro impermeabilizante. Então é bom fazer sempre a regularização, né? Certifique-se de que a superfície do baldrame está em bom estado, firme, coesa, homogênea, limpa, livre-se da terra e resíduos. Então o baldrame é essa parte aqui onde fica sustentado o prédio, tá? É uma mureta de concreto, né? E em alguns lugares do Brasil as pessoas chamam de radier, chamou incorretamente de radier, né? Esse foi ensinado errado, né? E precisa ser corrigido para dar o nome certo para as coisas, o nome técnico. Nós temos que aprender a trabalhar com o nome técnico, né? Então aqui temos o baldrame. Tá? Então ela tem que estar em estado firme, homogênea, tem que estar tudo certinho para poder aplicar depois os impermeabilizantes. Proceda o chapisco com o traço 1/2, se for a mistura aditivada no rolo. Tá? 3. Aplique a argamassa com aditivo impermeabilizante hidrofugante no baldrame com a espessura de 1,5 a 2 cm. E uma altura que cubra toda a viga nas laterais. Execute o acabamento da argamassa impermeável com desempenadeira de madeira, procurando arredondar os cantos. Evite chanfrar os cantos, pois a proteção ficará mais fina. Então, depois que passou o chapisco, nós fazemos a regularização final, tá? Para a aplicação dos impermeabilizantes. Aí nos cantos a gente faz um arredondamento. Tá? Aqui não deu para fazer, mas é feito um arredondamento. E não se faz o chanfrado, porque se fizer o chanfrado, você vai tirar um pedaço da massa dos cantos e vai tirar a proteção. Tá? Então faz-se o arredondamento, não o chanfrado. O chanfrado é aquela quebra de canto. Nós não vamos quebrar canto aqui não. Tá? Então nós aqui temos uma impermeabilização do baldrame, né? Foi feita a regularização, vê que está certinho, né? Foi desempenado. E depois foi passado aqui um impermeabilizante, aqui uma tinta betuminosa, né? Parecendo uma... Temos aqui uma outra também que foi feito. Tá? Aqui já vão começar a fazer o aterro para regularizar a superfície, né? Olha só aqui, impermeabilização feita somente no perímetro e nas áreas molhadas. Risco de infiltração, principalmente na estação das águas, se a região tiver alto índice de umidade. Se fosse o sistema radier com lona plástica embaixo, poderia ser feito desse modo. Então o que nós vemos aqui? Nós vemos que a impermeabilização betuminosa ela foi feita na área externa, né? E aqui possivelmente onde está uma área molhada também foi feito. Pode ser um banheiro, uma cozinha, né? Foi feito nessa parte. E no interior aqui não foi feito. Nenhuma delas foi feita. Só que toda essa parte aqui, ela tem contato direto com a terra. Não é só aqui em volta. Né? Toda essa região interna, ela tem contato com a terra. Então isso aí pode criar problema. Tá, pessoal? Mas se fosse um radier, como o radier nós temos aquela lona plástica que coloca embaixo, poderia ser feito dessa forma, né? Poderia ser feito no perímetro externo, né? o perímetro do prédio, e nas áreas molhadas fazer então a impermeabilização para que a umidade não vaze para os outros cômodos.
daria para fazer, tá? Mas desse jeito aqui não é recomendável não. E aqui temos uma impermeabilização feita com argamassa polimérica. Veja que foi feita a regularização e depois foi passada então a argamassa polimérica. Aqui mais ou menos 20, 30 centímetros para baixo, foi pintado tudinho aqui em cima, né? Aplicação da tinta bituminosa ou argamassa polimérica. Pode ser um ou outro, né? Feita a camada protetora e niveladora, sempre tem que fazer essa camada protetora e niveladora, usando a argamassa com hidrofugante, tá? Com aditivo hidrofugante. Proceda agora à aplicação da tinta bituminosa, à base de solvente, solução ou à base de emulsão, água, que nós vimos atrás ali, conforme indicado pelo fabricante do produto. Se preferir, aplique a argamassa polimérica, mas lembre-se de que esta exige uma proteção mecânica. É bom proteger a argamassa polimérica, né, pessoal? Para evitar que algum movimento, alguma coisa ali que tire a camada, né? Que ela não é uma camada assim tão resistente assim que dá para ficar solto, só se for os lugares onde não vai haver nenhum tipo de movimentação, onde ela vai estar de alguma forma protegida, né? Por isso que a gente diz que na caixa d'água não precisa, porque ele vai estar fechado o tempo todo, não tem nada passando por cima ali, tem nada correndo por cima, então dá para ser feito. Caso contrário, é sempre bom proteger a argamassa polimérica. E não precisa ser feito aquele reboco bonitão de tudo não, sabe? Mas tem que fazer, é bom colocar alguma proteção ali, até com as costas da colher para proteger, né? Impermeabilização das primeiras fiadas de tijolo. Sobre o baldrame, radier, as 3 primeiras fiadas de tijolo devem ser feitas utilizando-se aditivo impermeabilizante hidrofugante, adicionado à argamassa. Forme 2 cordões de argamassa sobre os tijolos, para melhor vedação. Olha só, aqui foi feito os 2 cordões, tá? Porque aí a massa se distribui e forma então uma camada de vedação. A umidade vinda do solo pode subir pelas paredes até a altura de 70 ou 80 centímetros, se não for feito tratamento adequado no baldrame e 3 primeiras fiadas. Então aqui nós temos aqui um desenho, né, em que foi feito o baldrame, o tratamento com tinta bituminosa, né, e depois as 3 primeiras fiadas aqui sendo assentadas com impermeabilizante, com aditivo impermeabilizante hidrofugante, tá? Para evitar que a umidade, tanto que venha das chuvas aqui, fique infiltrada aqui nessa parte do piso aqui, bem no beiral, entre para dentro e suba pelas paredes, né? E também nós vimos aqui que essa umidade ela sobe de 70 a 80 centímetros do chão, né? Por isso que é recomendável, quando for fazer o reboco, nós vamos falar mais adiante, que se faça pelo menos a 1 metro de altura, que se coloque uma argamassa mais reforçada com impermeabilizante hidrofugante. Impermeabilização do reboco. Para se evitar infiltrações vindas do lado externo, principalmente onde as chuvas são intensas e acompanhadas de ventos fortes, é recomendável que se faça a impermeabilização no perímetro do prédio, tanto do lado de dentro como do lado de fora, utilizando-se aditivo impermeabilizante hidrofugante adicionado à argamassa. Então, tem regiões que elas têm muita chuva, tem uma incidência de chuvas fortes, né? A umidade relativa do ar chega a 80%, 70%, 80%. Então, nesses casos, no perímetro, tanto do lado de dentro como do lado de fora, tem que ser feito com o aditivo, com a argamassa mais o aditivo impermeabilizante, né? Para proteger. Porque senão, o que acontece? Existem essas rachaduras capilares aqui, vamos dizer, essa capilaridade, né, de entrada de água que existe aqui, nós vemos o desenho, é por onde entra a água. Quando nós utilizamos o aditivo impermeabilizante hidrofugante,
existe uma reação química entre o cimento e os componentes ali, e faz com que essas microfissuras, essas capilaridades se fechem, e aí não penetra a umidade. E olha só, desde a fundação, né, tem que ser feita a proteção, e do lado externo também. Então, onde não tem tanta incidência de chuva forte e a umidade relativa do ar é baixa, pode-se fazer até 1 metro de altura do lado externo e tá bom, tá? Não tem problema não. Mas onde existe muita incidência, onde o período das chuvas é muito forte, tem que fazer a parede toda, e conforme for, do lado de dentro e do lado de fora. Porque o que for economizar aqui vai ser pouca coisa e depois vai dar problema para arrumar tudo isso daí. Aí vem a umidade, destrói tinta, dissolve parede e destrói móveis, e ainda fica aquelas bolores, aqueles fungos ali, né? É bem desagradável. Onde a umidade do ar é baixa e as chuvas normais, pode-se utilizar apenas a impermeabilização do lado externo, até a altura de 1 metro, para evitar a infiltração por capilaridade nas paredes. Então aqui nós vemos algumas infiltrações, né? Veja que é a parede externa, aqui é a porta, olha só, é do lado de fora. Não foi feita a impermeabilização correta, e aqui o resultado para o lado de dentro. Olha só, aqui do mesmo jeito, uma infiltração subindo desde o piso, né? Está subindo aqui a mais de 80 metros de altura, olha só a umidade, né? Temos aqui mais um caso de umidade que está subindo pelas paredes, não foi feito o tratamento adequado, né? E aqui um detalhe do piso, né? Não adianta querer colocar piso, fazer tudo ficar bonito, e aí deixa uma filtração dessa acabar com tudo. Olha só, ela derrete a tinta escorre. Olha só aqui do lado de fora, no meio da parede, né? Aqui já está dissolvendo tudo aqui. E aqui embaixo, aqui também, olha só, né? Sem tratamento acontece isso, não tem jeito não, vai acontecer mesmo. E agora nós vamos falar de um fato pouco sabido e nada notório, quer dizer, coisa que a grande maioria dos construtores, até engenheiros, ignoram, né? A impermeabilização na linha da laje, entre lajes. Ainda nos mesmos casos de chuvas fortes acima mencionados, é recomendado que se faça a impermeabilização na linha da laje, no perímetro externo. Inicialmente, com uma talhadeira e marreta, retiram-se as rebarbas da laje, nas alturas entre o tijolo acima e outro abaixo, cerca de 50 cm no total. Proceda-se à regularização, tape os buracos e nivele na área que será impermeabilizada. Coloque uma faixa de tela de poliéster com a largura de 50 cm em toda a extensão do perímetro da laje. Fixe com pregos ou nas saliências. Então, aqui acontece, entre uma laje e outra, acaba dando sempre infiltração, porque esta é uma área que ela é bastante esponjosa, vamos dizer assim, né? E aqui acaba sempre dando problema. Então é recomendável que entre uma laje e outra, aqui subir mais um pouco a figura, entre uma laje e outra, manda um servente lá com uma talhadeira, uma marreta, faz ficar tudo certinho, tira as saliências e depois faz uma regularização com uma argamassa, né, para depois ser feita a aplicação da tela e do impermeabilizante. Então aplica-se a faixa, essa faixa ela se fixa facinho ali, até nas próprias pedras aqui, sabe, no chapisco ela se fixa essa faixa. Às vezes nem precisa colocar prego, né? Ela já se fixa. Aplique um impermeabilizante à base de argamassa polimérica semiflexível com uma brocha ou tinta. Então aqui, olha só, no caso, ela foi aplicada ainda posteriormente, poderia ter feito a regularização, né? Dado uma mão ali de regularização, aplicado a argamassa, e na segunda camada colocar a tela, né? E na terceira depois fecha tudo, tá?
Então aqui ainda foi feito, ficou bom, né? Porque ela forma uma película, mesmo não estando sendo feito como devia, né? Que é com a regularização embaixo. Essa tela de poliéster, ela acaba resolvendo bastante o problema, porque ela forma uma película e fixa mesmo, né? Que ela também é uma argamassa e ela fixa a tela lá na parede, corrigindo as porosidades. E resolve o problema. Então essa obra ela não teve problema de filtração, né? E as outras obras em volta dela estava tendo problema. Quem não fez isso acabou tendo problema. E é uma técnica pouco utilizada e que entre as lajes é bom fazer. Tá? Tem duas lajes, então tem que fazer para não dar problema. Principalmente se for em local assim com bastante chuva forte, aquelas chuvas torrencial que bate com vento, né? E bastante umidade. Não vai gastar tanto e vai evitar muita dor de cabeça, né? Proceda-se ao chapisco e por fim o embolso e reboco. Então depois que foi feito colocada essa tela com a argamassa polimérica, aí é normal, faz o chapisco, pode ser feito um chapisco rolado ou chapisco de colher e faz o reboco por cima, normal, tranquilo, tá? Tá feito o serviço. Então aqui nós temos a foto mais ampliada, impermeabilização de lajes com tela de poliéster e argamassa polimérica, né? Argamassa polimérica, aqui, entre as lajes. Vamos ver mais. Olha só aqui, impermeabilização entre lajes com tela de poliéster, argamassa polimérica, né? Aqui eles fizeram uma regularização só tirando mesmo a rebarba e já fizeram a aplicação por cima, né? Olha só. O ideal é que se faça a regularização, uma regularização boa, aplique a argamassa, depois a tela, depois a outra camada a tela com argamassa, depois a última camada, né? Então faz a regularização, aplica a argamassa polimérica, depois coloca a tela e depois aplica as outras camadas por cima, né? Vai ficar bom. Mas assim também deu resultado bom também. E aqui nós já estamos vendo o serviço pronto, né? Olha só, na linha da laje toda impermeabilizada, né? 2 lajes impermeabilizadas, garantido que não vai dar problema. Tá? Muito difícil dar problema, que ainda depois aqui na parte externa, se for aplicar ainda a argamassa com impermeabilizante hidrofugante, né? Que é a parte externa, aí pronto. Impermeabilização das janelas. Em lugares de grande precipitação, chuvas, para se evitar infiltração em volta das janelas, é recomendável que se faça impermeabilização no perímetro desta, pelo lado de dentro e de fora. Então aqui também nas janelas coloca-se a malha de poliéster, né? Inicialmente com uma talhadeira e marreta, retiram-se as rebarbas do espaço destinado às janelas, em cerca de 25 centímetros dos dois lados, aqui, 25 para cá e 25 para dentro, 25 para fora e 25 para dentro, né? Proceda-se à regularização, tape os buracos e nivele. Então faça a regularização da área que será impermeabilizada. Coloque uma tela de poliéster com largura de 50 centímetros, dividindo-se em cada lado da parede, por dentro e por fora no perímetro do prédio. Então aqui de novo na foto, né? Ela é 50 centímetros, ficou 25 centímetros para cá e 25 para dentro, né? 25 centímetros para fora e 25 centímetros para dentro. Dividido aqui no meio, né? Da janela. Aplica-se um impermeabilizante de argamassa polimérica semiflexível com uma brocha ou trincha. Proceda-se ao chapisco e por fim o embolso ou reboco com aditivo impermeabilizante hidrofugante adicionado à argamassa. Então, se fizer esse trabalho aqui e der algum problema de infiltração, já sabe que o problema não é nessa parte. Então, teve casos que deu infiltração na janela e falaram que estava tendo infiltração e como havia sido feito desse jeito, aí já sabia que o problema era na esquadria, né? O problema é que estava penetrando pela esquadria. Sabia-se que não precisava quebrar a parede, que não precisava fazer nada, porque antes já tinha sido feito um serviço bem feito. Então, na certeza de que não poderia ser feito,
Aí resolveu-se facilmente na esquadrilha, né, na esquadrilha no caso era uma esquadrilha de alumínio, resolveu o problema que era outro problema de outra forma, não sendo necessário mexer nessa parte. Então veja aqui, o problema mais comum que ocorre é esse aqui, infiltração nos cantos inferiores da janela, né? Porque não foi feito um trabalho de impermeabilização como deveria ter sido feito, né? São várias coisas que tem que ser feitas, e entre eles é o trabalho de impermeabilização que nós acabamos de falar. Colocar a ação da tela de poliéster antes de passar o impermeabilizante. Então nós já vimos isso, né? Superfície precisa estar bem regularizada. Buracos, depressões podem tornar inócuo o produto. Então olha só, aqui a superfície não foi regularizada. Olha o buracão aqui, o que isso aqui vai tampar? E essas micro fissuras aqui, sabe? Como é que vai barrar alguma coisa aqui se tem um buraco? É um produto desperdiçado, né? Olha aqui do lado de cá, não foi feita regularização da superfície em volta e aplicaram a manta, né? A manta não, a argamassa polimérica, né? Foi feita a aplicação da argamassa polimérica sem fazer a regularização. Olha só isso aqui, foi passada a argamassa polimérica sem a regularização da superfície. Sobrou muita entrada para filtração. Então, o que está barrando? Aqui está tudo poroso, olha só. Foi um material perdido, passaram a argamassa polimérica, mas não serviu para nada isso aqui. Que olha o tamanho do buraco que tem aqui, né? Olha só aqui, olha o tamanho do buraco. Quer dizer, a umidade vai entrar aqui e vai fazer festa. Né? Olha só, essa porosidade toda que tem aqui, não tem como barrar. Não tem. O correto é fazer a regularização, colocar a manta de poliéster e depois fazer o tratamento, né? Que a gente coloca a argamassa polimérica, depois faz a outra argamassa com impermeabilizante hidrofugante, né? Para poder ficar tudo certinho. Antes da colocação das pastilhas ou cerâmica, todas as impermeabilizações devem estar concluídas. Tá? Então aqui, ó, aqui foi colocada a pastilha e aqui não tinha sido feita a impermeabilização antes. Aí o que acontece? O pastilheiro ele teve que parar por aqui porque não estava pronto para ele trabalhar. Então antes do pastilheiro começar a trabalhar ou quando ele está chegando já tem que estar tudo pronto. Ele aqui não tem nada pronto, né? Aí por isso que a janela não foi feita ainda. Então o momento de fazer essa regularização é quando foi feito o preparo do embolso lá, a parte de trás, o embolso, né? Já faz a regularização e aplica a argamassa, né? Aí depois, quando vem o pastilheiro, ele já vai colocando por cima e termina o trabalho dele. Não tem que esperar vir fazer uma regularização, aplicar a argamassa polimérica para depois ele terminar o serviço dele, né? Impermeabilização das áreas molhadas. Nas lajes de cobertura dos banheiros, cozinhas, áreas de serviço, sacadas ou outras áreas que recebem umidade, será feita a aplicação de impermeabilizante hidrofugante no piso com um arredondamento nos cantos até a altura de 20 cm na parede. Pelo menos 20 cm, né, pessoal? Aí temos aqui a aplicação, né? Como é que se faz para aplicar o aditivo? É uma lata de cimento, aí vem o aditivo, né? 1 quilo ou 1 litro, vai depender do fabricante, e 4 latas de areia. Então essa aí é a que fica ali pelo lado de fora, tá? Veja que ele é 4 por 1, né? Aqui se for usar cimento, vai ser, se for usar lata, vai ser uma lata por 4. Se for usar saco de cimento, que é a padiola, vai usar uma padiola de cimento por 4 padiolas de areia, né? E o aditivo ele é de acordo com o fabricante, porque ele é diluído na água, né? Por saco de cimento. Então, um vai falar 1 litro por saco de cimento, outro é 2 litros por saco de cimento. Vai depender do fabricante. Então a mistura é essa daqui, é 4 por 1 para se utilizar do lado de fora. E veja que é uma mistura um pouco mais forte do que o reboco,
justamente para barrar a umidade, para que fique bem vedado. Tá ok, pessoal? Posteriormente, antes do revestimento cerâmico, aplicar-se-á o impermeabilizante bituminoso, pintura asfáltica, reveja o subtítulo, ou outro produto fornecido pelo construtor na mesma área impermeabilizada, com um aditivo impermeabilizante hidrofugante. Então, o que acontece aqui? Onde foi feita a aplicação com o impermeabilizante hidrofugante, o aditivo impermeabilizante hidrofugante, que foi feita a base, a regularização. Aí depois vem então a aplicação do impermeabilizante, que pode ser o bituminoso, a pintura asfáltica, pode ser também a argamassa polimérica, conforme o caso, né? Nos ralos utilize-se mantas, telas de poliéster durante a aplicação dos impermeabilizantes pincelados. Então, nós vamos falar mais adiante que quando se chega nos ralos, tem que fazer um trabalho também de impermeabilização, porque se, por exemplo, está em cima de um apartamento, né? Aí vai uma água, se infiltra em alguma parte ali, uma microfissura em volta do ralo, pronto, já desce para o apartamento de baixo. Aí é a dor de cabeça. Para descobrir onde que está a infiltração, depois quebradeira para arrumar tudo. Então é melhor fazer logo um serviço bem feito, que não é tão demorado, né? Então utiliza-se a tela de poliéster, a manta de poliéster, né? E faz-se ali em volta do ralo para ficar mais garantido. É que aquela parte ela fica muito aberta ali, muita micro fissura ali, que acaba dando problema. Então temos aqui uma impermeabilização com argamassa polimérica, impermeabilização das áreas molhadas, subir de 20 a 40 centímetros das paredes. Aqui vejo que está mais ou menos a altura do tijolo, né? Os cantos em meia cana e a superfície deve estar regularizado. Então temos aqui os canos em meia cana. Aqui nesse ralo foi utilizada a malha de poliéster, subindo aqui pelo tubo, né? Como se fosse uma blusa que vai no pescoço. Está aqui isso que subiu. Aqui parece que entrou um pouco o ralo para a parede, talvez seja um pouco problemático aqui, né? Para fazer a impermeabilização. Teria que fazer com bastante cuidado aqui. Foi um erro aqui colocar o ralo tão perto da parede, né? Ficou difícil para trabalhar. Regularização da superfície. Nós temos falado que antes de se aplicar o impermeabilizante, é necessário que se faça a regularização da superfície. Então vamos detalhar um pouco mais o que vem a ser isso aí. Antes da execução, cuide para que a superfície esteja perfeitamente regularizada, lisa, com pouca porosidade e nenhum buraco, né? A superfície deverá estar limpa e isenta de pó. Sobre a superfície horizontal úmida, executar regularização com argamassa impermeável feita com impermeabilizante hidrofugante. Cimento e areia na proporção de 3:1. Então nós vimos agora há pouco que na parte externa fazia-se uma mistura de 4:1 com impermeabilizante hidrofugante, né? na parede, na vertical. Aqui na horizontal, que é onde a água se acumula, nós fazemos a massa um pouquinho mais forte. Então ela utiliza-se o impermeabilizante hidrofugante na proporção de cimento e areia 3:1. Os cantos devem ser arredondados, formando-se uma meia cana, com raio de 5 cm nas áreas molhadas ou 8 cm nas lajes, com caimento de no mínimo 1% em direção aos ralos. Então aqui ao lado nós temos um detalhe desse arredondamento nos cantos, né? Então quando nós fazemos lá na laje, no externo, utiliza-se um raio de 8 centímetros, né? O raio, para quem não se lembra, é só pegar a bicicleta, tem aquele raio, cada araminho daquele é um raio, né? E o diâmetro é 2 raios. Quer dizer, 2 raios, a distância de 2 raios é igual ao diâmetro. Então, na parte externa, o raio dessa pequena meia cana aqui, né,
seria de 8 centímetros. Mas nos banheiros, como existe pouco espaço ali, já está muito próximo ali da parede, utiliza-se então um raio de 5 centímetros. Né? Aqui nós vemos que foi colocado aqui 20 centímetros, né? Acima das paredes, que é o que tem sido recomendado. Né? E a queda de 1%, quer dizer, 1 centímetro por metro em direção aos ralos. Então, sempre fazer a meia cana, tem que fazer o arredondamento dos canos. Tá? Nós vamos mostrar algumas situações que não foi feito essa meia cana e nem a regularização da superfície. Para testar o caimento, deve ser feito um teste simples, jogando água sobre o piso e observando o escoamento da água e eventuais empoçamentos indesejados. Mesmo pedreiros experientes se equivocam ao utilizar o nível. Então é muito comum que às vezes o pedreiro inverta o nível. Então vai fazer, por exemplo, ali na cozinha, a água tem que sair em direção às portas. E aí acabam invertendo. Né? Isso acontece muito. Então é necessário, depois que foi feita a regularização, antes de fazer a próxima etapa, fazer esse teste para ver se a água está correndo certo. Mesmo que as pessoas achem que está certo, não custa nada fazer. Tá? Porque dá muito problema isso daí, bastante problema mesmo. A pessoa acha que está fazendo certo e não está fazendo. Havendo trincas, essas devem ser reparadas com massa betuminosa para impermeabilização de trincas e calhas. Reveja o subtítulo. Então nós falamos da massa betuminosa, né, que parece uma massa corrida, né, daquelas que se usa na parede, só que é preta, é feita de substância betuminosa, né, de asfalto, de petróleo. Né. Então aqui nós temos essa foto em que não foi feita a regularização da superfície, né? Faltou a regularização do piso e fazer a meia cana nos cantos. Até aqui não foi feito, né? Impermeabilização sem regularização da superfície. Então não foi feita a meia cana e essa impermeabilização aqui subiu pelas paredes, foi passado a argamassa polimérica, mas aqui aonde vai ter a estanqueidade da água, não está vedado. Então essa água que vai empoçar aqui vai se infiltrar pelas paredes, vai descer para o apartamento de baixo, vai danificar o gesso, e aí vai ter que ter quebra, vão ter que quebrar piso, retirar piso, fazer de novo o revestimento, a impermeabilização e colocar piso de novo. Olha só a trabalheira, né? A dor de cabeça para quem é o dono da construção. É necessário que se faça esse serviço muito bem feito, porque é uma área problemática. Essa área molhada que fica em cima dos banheiros é uma área bastante problemática. Tá? Aqui temos também mais uma impermeabilização. Né? Veja que aqui a diferença de cor foi feita aqui numa altura aqui de mais ou menos aqui uns 80 centímetros. Mas não foi feito nem a meia cana aqui embaixo, olha só, e nem a regularização da superfície. Né? Aqui na parede, aqui, ó, sequer rasparam aqui, olha só, as massas aqui da parede, não foi nem raspado isso aqui. A hora que o pedreiro for assentar os azulejos, ele vai retirar isso aqui para poder passar com a argamassa, a cola, que senão não assenta as pastilhas, a cerâmica, né? E aí vai perder a impermeabilização. Então aqui está ruim, olha aqui o canto, bastante lugar para penetração da água e mandar isso para o apartamento de baixo, né? Aqui colocaram uma garrafa PET para proteger a boca da saída do vaso. Região do ralo. Na região do ralo deve ser criado um rebaixo de 40 por 40 centímetros. Por 1 centímetro de profundidade, com bordas arredondadas para o nivelamento da impermeabilização acima dos reforços previstos. Então essa região aqui, ela é utilizada principalmente onde vai ser colocada a manta asfáltica. É feito um quadrado de 40 por 40 centímetros, faz um afundamento de 1 centímetro para depois fazer então a cobertura com a massa, né, com a manta. Tá?
E onde é área molhada é bom fazer também, tá? Porque aí fica depois a camada mecânica, né? Aquela proteção mecânica fica maior, então protege mais essa região do ralo aqui. O acabamento da superfície será desempenada e todos os cantos e arestas deverão ser arredondados. Impermeabilização com poliméricos e betuminosos. Pode-se utilizar posteriormente cimentos poliméricos, impermeabilizante de argamassa polimérica ou impermeabilizante betuminoso, pintura asfáltica, solução ou emulsão. Aí é só voltar lá para ver, né? A impermeabilização deve subir de 20 a 40 centímetros nas paredes, a fim de evitar infiltrações que danifiquem os rebocos, a própria alvenaria, e também para evitar que, no caso de apartamento, que passe o merejamento para o apartamento de baixo, né? Nas áreas dos box e pias, principalmente em apartamentos, recomenda-se subir até 1 metro. Nos ralos, utilizam-se telas de poliéster para ajudar na impermeabilização. Então aqui nós temos essa figura do ralo, né? E a impermeabilização ela entra por ele aqui, vem até por dentro, né? Nesse caso aqui. Aí temos aqui do lado uma camada que subiu 20 centímetros, sendo de 20 a 40 centímetros, aí vai depender, né, de quem for fazer. Mas aonde é box, sobe 1 metro. Tá? Aqui no resto do banheiro faz de 20 centímetros, de 20 a 40 centímetros, né? E onde é box sobe um pouco mais porque a água ela entra pela parede. E a parede também absorve, né? Ela absorve a umidade. Então é bom subir 1 metro de altura. Temos ainda a impermeabilização das pias, que é o lavabo do banheiro e a pia da cozinha. Então aqui recomenda-se que essa impermeabilização suba a 1 metro de altura. As pias elas geralmente ficam em torno dos 90 centímetros. E essa margem, né, que pode até subir mais um pouquinho, é para que aonde pega a água nas paredes não cause infiltração. Tá? Então, aonde tem pia, vamos subir pelo menos 1 metro de altura. Pode subir até um pouquinho mais. Nas áreas molhadas mais intensas da casa, ou que seja, banheiro, cozinha, área de serviço, faça antes do revestimento ser instalado a aplicação de impermeabilizantes até a altura de 1 metro nas pias, no box, no banheiro interno, no tanque interno, né? No caso dos banheiros, é recomendada 3 demãos de cimento polimérico ou tinta betuminosa, juntamente com a tela de poliéster. Impermeabilização de tubos e ralos com argamassa polimérica. A tela de poliéster situa-se entre as camadas de argamassa polimérica. Então podemos ver aqui na figura do lado, né, que temos o revestimento, depois vem a argamassa polimérica, embaixo o véu de poliéster, né, que ajuda a tampar melhor, e embaixo a argamassa polimérica. Veja que é porque são 3 mãos, né? 2, 3 mãos de argamassa, né? Então é uma da manta, uma em cima, outra embaixo. E embaixo também tem que ter a camada regularizadora, né? Que é com impermeabilizante e hidrofugante. Aqui do lado nós temos uma outra figura, já que está mais específico, né? Temos o tubo, aí temos a argamassa polimérica, depois temos a tela, a tela de poliéster, aí temos a camada de proteção, né? Em cima, aliás, a camada de proteção aqui em cima de tudo, né? Tá um pouquinho complicado de entender, mas em cima de tudo. Aí embaixo vem a argamassa polimérica, a tela, a argamassa polimérica. Então veja só, aqui embaixo nós temos o piso já regularizado, né? Aqui embaixo de tudo, o piso já regularizado, e com o hidrofugante, com argamassa, com impermeabilizante hidrofugante. Depois vem a argamassa polimérica, tá? Sempre assim, passa a argamassa polimérica, aí coloca a tela, depois passa a argamassa polimérica de novo. Então são 3 camadas. A primeira
camada argamassa polimérica, na segunda passa a tela e passa a argamassa polimérica e depois termina com mais uma mão de argamassa polimérica. São 3 camadas. E em cima vem a camada de proteção, que é a proteção mecânica, para proteger então a argamassa polimérica. Tá? Na maioria dos casos que se utiliza argamassa polimérica, esta fica entre 2 camadas de proteção mecânica, cimento, areia, água, aditivo, uma embaixo e outra em cima. Então é o sanduíche, né? A argamassa polimérica fica no meio de um sanduíche. Então eu voltei a essa aplicação para mostrar para vocês que ela foi feita equivocada aqui, tá vendo? Era para ter sido feita a parte de regularização embaixo, aplicado uma camada de argamassa polimérica, depois a tela com uma camada de argamassa polimérica, mais uma demão, né? E aí depois que secou, a última camada de argamassa polimérica. Então são 3 camadas, né, que se utilizam. Bom, então vamos ficando por aqui e até a próxima aula.